Olá, pessoal. Nós estamos aqui retornando ao capítulo 6, limites unilaterais. Deixa eu ajustar aqui isso. E nós estamos aqui no material instrucional, que aqui na página tem número 82. Nesse exercício 2, nós já vimos os exercícios com módulo e com funções dadas através de várias funções, leis de correspondência dada através de várias sentenças. E nós vamos agora entrar nos exercícios mais típicos. Os exercícios mais típicos, eles já apontam que você deve resolver o limite, ou seja, a técnica de resolução do limite terá que ser por limite unilateral. Geralmente, os enunciados, eles têm esse formato. Por exemplo, limite de uma lei de correspondência, quando x tende a 2 menos. 2 menos é 2 pela esquerda. Ou limite de uma outra lei de correspondência, quando x tende a 1 pela direita. 1 mais. Então, nós vamos aprender essa técnica, e aqui eu chamo a atenção que existem, na verdade, essa técnica é a técnica mais aritmética e que eu considero mais fácil. Existem outras. O aluno, eventualmente, abre um livro de cálculo, etc., e vai encontrar outras técnicas. Na hora que vocês pegarem a apostila mais completa, vocês vão encontrar exercícios de revisão, etc., que inclusive usam essas outras técnicas, mas eu, pessoalmente, recomendo essa técnica. Ela é mais fácil, ela frisa melhor certas nuances da teoria dos limites, e vocês, então, vão ter muito mais possibilidade de aprender e de acertar com essas técnicas. Então, nós vamos começar a explicar o exercício 2, o 3, explicar uns 4 exercícios é mais do que o suficiente. Então, olha só, limite, tem uma certa lei de correspondência, x2 menos 4x mais 4, sobre x2 menos 4, e x tende a 2 pela esquerda. Então, aqui tem uma série de observações. Primeiro, deixa eu fazer aqui. Se x tende a 2, não interessa se pela direita ou pela esquerda, x seria, em tese, qualquer número próximo de 2, exceto 2. Ou seja, se x tende a 2, ele é diferente de 2. Ele é qualquer número no entorno. Aqui, como está dizendo que é 2 pela esquerda, ó, x tende a 2 pela esquerda, então x necessariamente será menor do que 2. Então, olha só, eu vou imaginar um erro, né? Ou seja, entre 2 e aquilo que efetivamente o x está tendendo, aquilo que vai ser pego, tá? Tem um errinho. Esse errinho eu vou chamar de delta. Lembrando que todo erro é maior que zero, apesar de tender a zero. Os erros são pequenos, ele tende a zero, mas são todos positivos. Dizer que x tende a 2 pela esquerda equivale a dizer que x tende a 2 menos um pedacinho positivo. Se eu tirar de 2 um pedacinho que tenda a zero, mas que não seja zero, naturalmente. Se tende a zero, não é zero. É a mesma coisa. Escrever x é como se fosse 2 menos delta, vai ser a mesma coisa que escrever que x tende a 2 pela esquerda. Se fosse 2 pela direita, seria 2 mais delta. E o delta, você sabe que tende a zero. Então, eu pego o enunciado novamente e vou fazer uma modificação. Eu vou fazer, em vez de escrever x tende a 2 pela esquerda, eu vou escrever x tende a 2 menos delta. E tenho que avisar, dado que eu inseri esse delta aqui, que o delta tende a zero. Então, você vai ter um limite com duas tendências. Para onde o x tende, que é a variável formadora aqui, e para onde tende esse tal de delta? Para zero. Então, 2 menos uma coisinha positiva é 2 pela esquerda. Feito essa adaptação, você vai substituir no lugar de x, na lei de correspondência, o 2 menos delta. 2 menos delta menos 4, que multiplica 2 menos delta, mais 4. 2 menos delta 2 menos 4. E vai desenvolver os produtos notáveis. E aí você desenvolve os produtos notáveis. Agora,
vocês podem perceber mais nitidamente, mais claramente, por que eu fiz uma revisão de produtos notáveis. Se você não estiver firme naquilo, você aqui vai ter dois problemas. Você vai ter o problema de aprender a técnica de limite e vai se enroscar no produto notável. Por isso que eu antecipo os problemas e vou resolvendo eles passo a passo. Aí você desenvolveu o produto, etc. Vai cancelar, por exemplo, 4 com 4, menos 4 delta com 4 delta, 4, 4, 8, 8 menos 8, nada. Vai sobrar delta 2 em cima, e aqui embaixo, você fazendo os cortes, 4 com 4, vai sobrar menos 4 delta sobre delta 2. Ora, aqui eu consigo aplicar a propriedade distributiva que vocês chamam de colocar em evidência. Está aqui feito. Cuidado com os sinais, hein? Os sinais são onde os alunos erram. E aí, como delta tende a zero, mas não é zero, eu posso cancelar em cima e embaixo. Depois de eu cancelar, eu vejo o que sobrou. E aí eu verifico se o simples lançamento do valor de delta, da tendência, que é zero, aqui resolve o problema. Resolve zero sobre menos 4 é igual a zero. Então, esse limite aqui deu zero. Vocês vejam que a grande dificuldade aqui foi, na verdade, essa substituição inicial e depois resolver produto notável. A maioria dos casos será essa. Pessoal, essa técnica, se comparadas com a do capítulo 1, se eu não botar mais e menos, ou seja, pela direita ou pela esquerda, você procura fazer pela primeira técnica, que é mais simples. O primeiro capítulo ele é emblemático. Aqui demora mais, porque se você for fazer um limite do primeiro capítulo por essa técnica, você vai ter que fazer 2 à direita e 2 à esquerda. Você vai escrever mais. E nem todos eles são tão fáceis assim, tá? Então, a gente usa limite unilateral, na prática, para analisar funções especiais, tá? Ou, eventualmente, quando é pedido, no caso de uma prova da gente, o objetivo é saber se você domina essa técnica quando eventualmente precisar. Então, vamos ver agora x tendendo a 1 pela direita. Então, está aqui, como x tende a 1 pela direita, então x é maior que 1, ou seja, ele não é 1, não é pela esquerda, ele tem que ser necessariamente maior que 1. Aí eu crio lá o delta, seja delta maior que zero e delta tendendo a zero. Eu sempre aviso isso aqui. É elegante você sempre avisar que diabo é esse delta que você está colocando. Dizer que x tende a 1 pela direita equivale a dizer que x tende a 1 mais delta e delta tende a zero. Aí eu reescrevo, olha aqui, eu sempre vou com calma, não tenho pressa. Reescrevo o enunciado e substituo onde estava 1 pela direita por 1 mais delta. E boto delta tendendo a zero e mantenho isso aqui. Aí venho aqui, pacientemente, substituo no x 1 mais delta. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Desenvolvo o produto notável. Faço as simplificações. Atenção nas simplificações, que aqui o pessoal erra muito. Por exemplo, aqui é um produto, aqui só tem de mais, mas se tem de menos, às vezes o aluno esquece, é complicado. Então, desenvolve o produto notável aqui, o traço de fração apagou um pouquinho, mas dá para fazer a leitura. E aqui você verifica a possibilidade de botar delta em evidência. Cuidado com os sinais. E aí você botando em delta em evidência, você tem delta sobre delta, o delta está multiplicando, o delta de baixo está multiplicando, denominador e no numerador. Portanto, é possível cancelar o delta de cima, o delta de baixo, porque se delta tende a zero, ele é diferente de zero. Aí você cancela e aí verifica se o simples lançamento do zero é suficiente. E no caso é. Nesse caso, esse limite unilateral deu 1,5. Então, tem que fazer isso com calma, paciência, atenção. Por isso, os exercícios estão resolvidos para que você os faça de uma forma tranquila. Tá? Vamos ver outro aqui. Ó. Esse aqui nós já vimos alguns, etc. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu estou pedindo essa expressão aqui ó, e essa expressão aqui são idênticas. E eu estou fazendo tanto pela esquerda quanto pela direita. E aí, provavelmente, o enunciado, olha aqui, ele quer saber se x, ou seja, dado f de x e x tende a menos 1, qual é o limite? Normalmente, nós faríamos isso por divisão de polinômio, e era esse menos esse, o x menos menos 1 seria x mais 1. E esse numerador seria divisível por x mais 1. Tá? Porque deve estar dando 0 sobre 0. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 menos 3, menos 2. Menos 1 com menos 2x dá mais 2. Está dando 0 sobre 0. Mas aqui,
como forma de treinar vocês, eu estou fazendo por limite unilateral. Então, vamos fazer por limite unilateral. Fiz primeiro pela direita. Então, a gente já sabe que pela direita eu somo um delta. E o delta tende a zero. Repetir aqui a coisa. Substituo nos lugares de x. Está aqui a substituição. Desenvolvo os produtos notáveis. Está aqui. Simplifico onde der. E sobra isso aqui. Ó. Dá para botar delta do numerador em evidência. Cancelo. Fico com menos 4 mais delta. Lanço zero, dá menos 4. Pode ser que o limite unilateral pela esquerda dê esse resultado ou não dê esse resultado. Se os dois limites não forem menos 4, é porque não existe o limite. Se os dois forem menos 4, é porque existe o limite e ele é menos 4. Tá? Então, vamos fazer pela esquerda. A mesma lei de correspondência, só que agora, em vez de ser pela direita, é pela esquerda. Portanto, eu subtraio delta do menos 1, e o delta tende a zero, substituo, cuidado que o produto notável aqui é o quadrado da diferença, desenvolvo isso da mesma forma, chego a uma expressão simplificada, coloco o delta em evidência, faço o cancelamento e lanço zero. Nesse caso, deu menos 4. Portanto, como os dois limites unilaterais, ó, o da esquerda que estava em cima e o da direita que está embaixo. Desculpe, o da direita que está em cima e o da esquerda que está embaixo. Ambos deram menos 4. Dessa forma, da parte 1 e da parte 2, temos que o limite existe e vale menos 4. Dizer que o limite existe é dizer que, nessa situação, há controle desse mecanismo formativo quando x tende a menos 1. Naturalmente, quando a gente está fazendo alguma coisa na engenharia, na física, na estatística, etc., as funções podem ser mais complexas. Tá? Mas os limites, geralmente, eles vão ser substituídos por duas formas novas e modernas de limites, que vocês vão aprender durante esse curso. Que formas são essas? A derivada é um limite, e a integral também é um limite. Então, quando a gente aprende derivada integral, é para não ficar fazendo essas coisinhas. Vocês vão aprender a regra geral de derivação, que é um limite, escrito limite. Tá? Vão aprender lá o teorema fundamental do cálculo, que vai aparecer o termo limite também, mas a gente vai passar para uma forma mais rápida, mais ágil, e que é efetivamente a mais utilizada em toda a área de tecnologia, de ciência e tecnologia, ciências duras e tecnologia. Tá ok? Então, vou fazer mais umzinho aqui. Opa, está invertido, tem que desinverter, mas não tem problema. Aqui, novamente, ó, é limite de uma expressão, papapá, x tende a 2. Fiz pela direita, fiz pela esquerda. Aqui é cubo, mas é a mesma coisa. Observe, 2 mais delta, delta tende a zero. Aqui você tem que fazer o cubo da soma de dois termos. E aí você vai, até simplificar, cancela, lança, acha o valor. Quando você fizer pela esquerda, 2 menos delta, delta tendendo a zero, lembre-se que é o cubo da diferença. Lembrando que o primeiro sinal é mais, depois é menos, fica alternando aqueles sinais. Estou com dúvida, vai lá e revê potência. Então, esse tópico é muito simples, tá? E você vai ter vários exercícios aqui, e ele se encerra aqui, ou seja, ele não tem tantos exercícios assim, porque essa técnica é muito fácil de aprendizado. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo capítulo. Naturalmente, vão haver aulas de dúvidas para os alunos que são inscritos efetivamente. Naturalmente, o pessoal que assiste do YouTube não vai ter aula de dúvidas, né? Mas, pelo menos por enquanto, posso ser que no futuro eu dê aula ao vivo lá no YouTube. E no YouTube, agora, só para avisá-los, tem material instrucional também escrito, ou seja, na descrição, se você clicar lá no material instrucional, você vai ser remetido para um link. Esse link permite que você pegue no Google Drive o material instrucional, de tal forma que agora nós temos como se fossem dois sistemas diferentes, o Teams, para os alunos inscritos, e o Google não, o YouTube, para assistir, e lá no YouTube um link para o Google Drive. E aí você pode baixar o material instrucional completo, viu? Até a próxima. Viu?